Graça e paz, Tamidim. Amar teologia, doutrina do pecado. Queremos falar hoje sobre o pecado imperdoável e o pecado de comissão e o pecado de omissão. Em Mateus capítulo 1, verso 31, lemos: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos começar falando sobre o pecado imperdoável, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado está dentro daquela categoria que João falou na sua carta: há pecados para a morte. A Igreja Católica Romana resolveu classificar os pecados como mortais, ou capitais e veniais, ou perdoáveis. E ela vai falar de 7 pecados capitais ou mortais. Na verdade, todo pecado é mortal, porque o salário do pecado é a morte, todo pecado leva à morte. Agora, há pecados em uma gravidade maior, como este pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que João falou que é pecado para a morte, ou seja, a morte irreparável, a morte eterna. É um pecado que não há expiação, remissão, perdão para ele. O que, pois, seria este pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo? Dentro do contexto de Mateus, essa sentença é dada aos fariseus, que estão atribuindo a libertação de um homem endemoniado ao milagre que Jesus está fazendo na obra de Satanás. Agora note, os fariseus não são neófitos, eles são pessoas altamente conscientes, teólogos, conhecedores, professores de doutrina. E eles estão fazendo maliciosamente, conscientemente e de maneira obstinada. Pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, porque aquele que procura, ou que comete, aliás, esse pecado, jamais procurará ser perdoado, jamais sentirá necessidade de arrependimento. Ele vai desenvolver um ódio constante e permanente contra a obra de Deus, contra Cristo, contra Deus, contra o Espírito Santo. É a chamada obstinação deliberada. Está dentro da categoria daquilo que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 6 da carta aos Hebreus. Quero ler para você. Note o nível de pessoas que cometem esse pecado. Hebreus, capítulo 6, verso 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, pessoas que tiveram entendimento pleno, foram iluminados, tiveram os olhos espirituais abertos, tiveram consciência plena da verdade, do Evangelho e do Reino de Deus. Provaram o dom celestial, pessoas que um dia foram habitadas pelo Espírito Santo. Fizeram-se participantes do Espírito Santo, eles tinham a salvação e eles, o Espírito Santo habitava neles. Provaram a boa palavra de Deus, eles tinham conhecimento da palavra experimental. E as virtudes do século futuro, elas foram tocadas pelo poder da eternidade. Elas experimentaram o poder de Deus. E recaíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Então essas pessoas eram altamente conscientes. Sabiam o que estavam fazendo, tinham tido experiência verdadeira com Deus. E agora elas estão deliberadamente, conscientemente, crucificando novamente o Filho de Deus. Elas não querem se arrepender, elas são obstinadas, elas não têm necessidade de se arrepender, elas jamais buscarão arrependimento, por isso não serão perdoadas. Se alguém está aí triste, ou constrangido, ou depressivo, porque acha que blasfemou contra o Espírito Santo, você não blasfemou contra o Espírito Santo.
Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo jamais se entristecerá por isso, jamais sentirá necessidade do arrependimento. Esse, pois, é um pecado imperdoável. O pastor João de Oliveira dizia: pecando o homem contra Deus, Cristo intercederá por ele. Pecando contra Cristo, o Espírito Santo intercederá por ele. Pecando contra o Espírito, quem intercederá por ele? Outro assunto que queremos concluir agora esse vídeo é a diferença entre o pecado de comissão e o pecado de omissão. O pecado de comissão é mesmo que pecado de transgressão. Transgredir é ir além de uma lei, é quebrar uma regra, é ultrapassar o limite. Transgredir é fazer o que não se deve fazer, é quebrar o mandamento. Se a Bíblia diz não adulterarás, eu adultero, eu estou transgredindo. Se a Bíblia diz não roubarás, eu roubo, eu estou transgredindo, eu estou quebrando o mandamento, eu estou ultrapassando o limite. Esse é o chamado pecado de transgressão. O outro é o pecado de omissão, transgressão ou comissão. E agora temos omissão. O pecado de omissão está dentro da categoria daquilo que Tiago diz aqui no capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se transgredir, o pecado de comissão é fazer o que não devia fazer. O pecado de omissão é não fazer o que se deve fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que eu devo orar. Se eu não oro, eu estou cometendo o pecado de omissão. A Bíblia diz que eu devo evangelizar. Se eu não evangelizo, eu estou cometendo o pecado de omissão. A Bíblia diz que eu devo viver uma vida fervorosa no serviço ao Senhor. Se eu não faço, eu estou cometendo o pecado de omissão. Preste bem atenção, a transgressão compromete a salvação. Eu posso perder a salvação porque transgredi. Mas a omissão compromete o galardão. Eu serei um dia exposto à vergonha pública e minha omissão será exposta também diante do tribunal de Cristo se eu não fizer aquilo que eu devo fazer e pecar o pecado de omissão.